Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar de Max Weber, conceitos sociológicos fundamentais. Este vai ser um vídeo um pouco especial. Vamos ver a biografia de Max Weber, quem é Max Weber, e vamos ver um dos seus trabalhos mais importantes, conceitos sociológicos fundamentais. E depois também vamos ver mais algumas obras escritas por Max Weber, portanto, sociólogo bem conhecido, e vamos, neste vídeo, fazer um género de vídeo em duas partes. A primeira parte, a biografia do autor, e a segunda parte, conceitos fundamentais sociológicos, portanto, e vamos com isso, sem mais demoras, começar a ver a vida e a obra de Max Weber. Quem foi o sociólogo Max Weber? Um sociólogo alemão que é considerado um dos pensadores clássicos da sociologia. Ele faz parte do grupo de sociólogos, juntamente com Émile Durkheim e Karl Marx com a teoria economicista, Émile Durkheim com a teoria funcionalista e Max Weber, que vamos ver, que faz parte dos sociólogos que deram início àquilo que é chamada sociologia da compreensão. Com isso, Max Weber desenvolveu um método de análise social baseado no que ele chamou de ação social. Nós vamos ver isto tudo, mas primeiro vamos rapidamente dar uma vista, um breve resumo da biografia do autor. Portanto, o sociólogo alemão Max Weber, como eu disse, principais teóricos da sociologia, e que escreveu algumas obras que vamos ver no final, entre elas uma das mais importantes, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que o próprio analisa a proximidade da formação do capitalismo com a disseminação do protestantismo, principalmente o calvinismo. Portanto, isto depois vamos ver isso um pouco na parte final, quando vermos, portanto, as obras de Max Weber. Portanto, vamos agora iniciar a biografia, depois iremos ver os conceitos sociológicos fundamentais, e que é esta obra que está aqui, e depois na parte final iremos então ver a bibliografia do autor e algumas obras que eu tenho aqui para apresentar. Então, o resumo portanto, digamos assim, da sociologia de Max Weber podem ser resumidos nos seguintes pontos antes de irmos à vida e à obra do autor. Então, ele foi um sociólogo e economista alemão, portanto ele também foi economista, analisou a formação do capitalismo, derivado também, a época em que Max Weber viveu. Ao contrário de Karl Marx, Max Weber era a favor do capitalismo e desenvolveu uma teoria que aproximava a origem do capitalismo à religião protestante, como vimos na sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Desenvolveu a teoria da ação social, que vamos ver com mais pormenor, e também o método de análise, o chamado método de análise sociológica. Então, quem foi Max Weber? Karl Emil Maximilian Weber, que nasce em 1864 e que vai morrer em 1920. Portanto, ele vai morrer uns aninhos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Weber foi um sociólogo, jurista, economista alemão. Portanto, nasceu na Alemanha. Nascido em uma família de posses liderada por um advogado. Portanto, o pai era advogado.
Weber foi educado com a rigidez da religião protestante e com o despertar do gosto pelo estudo. Portanto, Max Weber tinha um gosto bastante apurado pelo estudo, pelos estudos, como nós iremos ver. E também era muito dado ao trabalho. Portanto, era um admirador do esforço próprio no trabalho. Quando ainda jovem, ele presenciou a unificação da Alemanha, promovida pelo estadista de então, Otto von Bismarck. Portanto, ele viveu nessa era onde houve a unificação da Alemanha. O Estado alemão ainda não existia. Existiam vários reinos de origem germânica e independentes. E Bismarck promoveu uma política de integração destes reinos, formando a Alemanha tal como a conhecemos hoje. Então, em 1882, Weber ingressa no curso de Direito da Universidade de Heidelberg, onde, para além das ciências jurídicas, aprofundou os seus estudos em economia e teologia também. Portanto, atenção, Max Weber também foi um estudioso em teologia. Em 1989, concluiu o seu doutorado em Direito na Universidade de Berlim. E em 1893 foi nomeado professor na Universidade de Freiburg. Portanto, ele também exerceu a atividade de professor. Entre os anos de 1882 e 1897, além da carreira académica, Max Weber atuou também no cenário político alemão, não obtendo assim muito sucesso com isso. Portanto, ele não teve assim um grande sucesso nessa área. O sociólogo era um homem muito rígido consigo próprio, era muito dedicado às suas tarefas e era muito exigente. E a sua idealização de trabalho e de sucesso financeiro é bastante alto. Como realização de um homem digno, a ideia que aparece na obra citada, portanto, a ética protestante e o espírito do capitalismo, não é? Então, ideia também que sempre o acompanhou ao longo da sua vida. O sociólogo e historiador austríaco, bem conhecido, Michel Pollack, que desenvolveu um trabalho biográfico sobre Max Weber, afirma que o sociólogo alemão odiava a ideia de depender financeiramente do seu pai. Aliás, ele teve algumas contendas com o próprio pai nestas questões. Ele nunca quis depender financeiramente do pai e do cargo e da posição que o seu pai tinha então na sociedade alemã. Ele também teve algumas diferenças familiares, também com o que tem a ver com o seu sucesso profissional e financeiro. Portanto, sabe-se também que para tornar-se um professor universitário e pesquisador era necessário então estudar muito antes de conseguir ter êxito. E o próprio Max Weber sabia muito bem disso. E em 1887, a própria mãe de Max Weber decide viajar para visitá-lo. E a partir daí ele começou a ter certos problemas, certas diferenças, digamos assim, com o pai. Porquê? Porque o pai não permitiu esta situação. Ou seja, o pai não queria que a esposa, a mãe de Max Weber, fosse viajar sozinho para ver Max Weber. E então o que é que aconteceu? O pai foi juntamente com a esposa então ver o próprio filho, Max Weber, não é? E o Max Weber o que é que fez? Pura e simplesmente expulsou o pai quando este, portanto, juntamente com a mãe, chegaram
digamos assim, para fazer a visita ao filho. Portanto, nós podemos ver aí uma certa personalidade bastante forte de Max Weber, que era uma pessoa que acreditava bastante nos seus ideais e também, por vezes, tinha assim algumas reações um pouco mais temperadas, digamos assim. Mas isto depois de ter expulsado o pai na sua chegada, algum tempo depois, o pai faleceu e Max Weber, com isso, ficou desgostoso, não é? Teve um desgosto grande e teve um colapso mental, o princípio do colapso mental. Entrando depois em profunda depressão. Portanto, isto foi uma fase menos boa da vida de Max Weber, derivado da situação do pai, não é? Portanto, ele próprio criou esta situação e, com isso, começou a desenvolver um género de uma depressão que o acompanhou durante algum tempo. Passando estes momentos menos bons, não é? Digamos assim, o sociólogo conseguiu uma licença da universidade e decidiu viajar. Portanto, ele pensou que viajando poderia também adquirir alguma experiência, alguma visão, algum conhecimento que lhe iria dar uma mais-valia. Percorrendo vários lugares da Europa, a Itália era o seu destino preferido. E conhecendo os Estados Unidos também. Neste período, ele tenta voltar a lecionar, não obtendo êxito, no entanto, por conta da sua doença. Portanto, a sua doença que nunca deixou, portanto, de o acompanhar ao longo da sua vida. A sua situação mental atormentava-o, principalmente pela vergonha que ele sentia da depressão e de não conseguir trabalhar por conta própria. Ser sustentado por uma licença era ainda mais vergonhoso para o pensador e sociólogo. Portanto, em 1903, Max Weber pede demissão da universidade, o que lhe foi negado pela sua competência. Vejam bem, Max Weber era um estudioso muito competente. Era também muito bom, portanto, na escrita, era muito bom, digamos assim, na argumentação e na sistematização das ideias, na organização cognitiva das suas próprias ideias muito bem fundamentadas. Por exemplo, aqui no trabalho, este trabalho, aliás, os conceitos sociológicos é um trabalho já um bocado puxado, meus amigos, para ler. Agora aqui uma parte, é preciso ter uma certa bagagem, é preciso já ter algum, digamos assim, algum treino cognitivo para poder ler este trabalho, meus amigos. Eu consegui fazer, portanto, a análise, retirei os apontamentos, mas não é um trabalho fácil. Porque Max Weber era bastante promenorizado com os conceitos, com o desenvolvimento dos conceitos e tinha uma alta bagagem intelectual. Então, a administração pública entra em acordo com ele, concedendo uma aposentadoria. E, em troca, torna-o professor honorário da Universidade de Edimburgo, direcionando a ele uma carga horária mínima de trabalho, para ele poder ter tempo para desenvolver os seus trabalhos. O que deu certo, de certa forma, deu certo para o sociólogo, para que ele voltasse a trabalhar e que recuperasse também a sua saúde mental, porque ele continuava com aqueles problemas de depressão, aquela depressão mental que sempre o acompanhou. Neste período de retorno, Max Weber volta a escrever com intensidade, redigindo inclusive a sua obra magna, que eu tenho aqui, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Portanto, aqui a obra. Portanto, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é, portanto, uma das obras mais famosas de Max Weber. Portanto, ele havia deixado a atuação no campo político há algum tempo já.
o que também o ajudou a recuperar-se mentalmente. Naquele tempo também era bastante desgastante o meio político, digamos assim, o meio partidário, naquela altura, na Alemanha. E Max Weber, ao afastar-se um pouco da política, aos poucos começou a recuperar, digamos assim, a sua saúde mental e também um pouco física, não é? Max Weber vivenciou a Primeira Guerra Mundial, 1914-18, em que, em 1919, foi conselheiro da delegação alemã nas conferências que antecederam o chamado, bem conhecido, Tratado de Versalhes. A Alemanha, nessa altura, perdeu muito com o acordo, como é sabido, pois teve seu exército reduzido, perdeu o território e teve que pagar uma indenização pelos estragos causados pela guerra. Então, entre 1919 e 1920, Weber também atuou como membro da comissão que formulou a conhecida Constituição de Weimar, documento que oficializou a chamada República de Weimar, período republicano da Alemanha que iniciou com o fim do Segundo Reich, o chamado Segundo Império, que começou em 1861, com a unificação de Bismarck, e terminou com o início do Terceiro Reich, portanto o Terceiro Império, que se iniciou com a chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933. Meus amigos, é muito importante estudar o contexto em que Max Weber esteve inserido para nós compreendermos também as suas ideias. Portanto, e todo este contexto, a unificação da Alemanha por Bismarck, como eram os reinos independentes alemães por essa altura, do primeiro ao segundo Reich, do segundo ao terceiro Reich, portanto, tudo isso, é claro que Weber não assistiu à subida do Hitler, não é? Em 1933, Max Weber, portanto, vai falecer em 1920, mas Max Weber apanha aquela parte toda, digamos assim, da unificação alemã, e tudo isso vai ter, digamos assim, uma importante influência na vida do sociólogo. Em 1920, uma pneumonia severa, digamos assim, deitou abaixo Max Weber, acamou-o mesmo e levou-o à morte aos 56 anos de idade. Portanto, Max Weber, que nasce em 1864 e vai falecer em 1920, apenas viveu 56 anos. Até então, o sociólogo havia publicado apenas os livros A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em 1905, Economia e Sociedade, em 1910, e A Ciência como Vocação, em 1917. Após a sua morte, Mariana Schneider-Weber, a sua esposa, realizou uma curadoria da sua obra e foi responsável pela publicação póstuma de um segundo volume da Economia e Sociedade, escrito em 1921. Também outra obra, A Metodologia das Ciências Sociais, 1922, e A História Económica Geral, escrita em 1923. Bom, este foi o resumo muito breve, portanto, da vida de Max Weber. Deixa-me ver se eu não esqueci nada. E vamos agora entrar no pensamento do autor. Devo de dizer que este autor é um autor com um pensamento, como eu disse, complexo. A própria obra, Conceitos Sociológicos Fundamentais, é uma obra assim um pouco complexa de entender. Às vezes é uma escrita, como é típico dos autores alemães, é uma escrita pesada, uma escrita bastante, como eu disse, complexificada, com palavras assim um pouco mais puxadas, mas o autor, de facto, pode-se dizer que, juntamente com mais alguns outros autores, como Émile Durkheim, como o próprio Auguste Comte, Karl Marx, foram considerados os grandes sociólogos, os grandes inovadores da ciência sociológica, e com isso eu quero vos mostrar aqui um trabalho muito interessante
Sociologia, Conceitos e Aplicações, de Jonathan Turner, que eu creio ser uma das obras mais interessantes dentro da Sociologia. E esta obra aqui, apenas a título de curiosidade, na sua, digamos assim, na sua introdução, fazendo aqui a história, um pouco de história de como surgiu a Sociologia, portanto, o surgimento da Sociologia. Esta obra é muito completa. Vemos aqui alguns autores. Bom, eu creio que penso que houve outro autor que quase que nunca se fala, mas que teve também uma importância muito grande na sociologia, então nascente. Digamos assim, um contra-revolucionário do nome de Luís de Bonald, o conhecido contra-revolucionário Luís de Bonald, que, no meu ver, na minha análise, teve também importância no surgimento da sociologia, então nascente, não é? E algumas ideias de Luís de Bonald. Mas, normalmente nos meios académicos costuma-se citar Auguste Comte como o fundador da ciência sociológica. Então, Auguste Comte vai inaugurar a chamada sociologia e, com isso, a tradição francesa da sociologia, digamos assim, por meios do estudo científico. Portanto, Auguste Comte vai inaugurar com o positivismo, não é? E com a sua lei dos 3 estados, ele vai inaugurar na sociologia, tanto no domínio da filosofia como no domínio da sociologia, vai inaugurar aquilo que se chama a sociologia científica, ou seja, a sociologia da análise científica do meio natural e do meio social. Com isto vão surgir outros autores, portanto, por ordem. Vamos ter o surgimento de Karl Marx, que vai basear o seu estudo sociológico no economicismo. Portanto, o seu método vai ser chamado de a sociologia economicista. Isso é importante saber a ordem dos autores dentro da história da sociologia, para depois acompanharmos também o trabalho de Max Weber. Depois de Karl Marx vai surgir, portanto, isto está tudo aqui na obra, vai surgir o chamado... deixe-me ver... Outro autor importante, portanto, da tradição francesa, Émile Durkheim, que vai inaugurar a chamada sociologia funcionalista. A sociologia funcionalista, que vai ter aqui também um método de análise inspirado nos métodos de Spencer. Portanto, Émile Durkheim vai utilizar e vai, digamos assim, reformular o método de Spencer, que vai ser adotado, e vai criar o funcionalismo, a sociologia funcionalista. E depois, sim, chegamos então àquilo que é chamado, portanto, o pai da sociologia alemã, Max Weber, que estamos a ver a obra, e que vai inaugurar a sociologia da compreensão. Aquilo que é chamado uma sociologia que vai refutar as ideias de Auguste Comte e as ideias de Émile Durkheim, como vamos ver, e vai inaugurar a chamada sociologia da compreensão. Ou seja, a base, como vamos ver mais para a frente, a base da sociologia de Max Weber será uma sociologia baseada na ação social, que nós vamos também analisar muito bem isso, e na interação entre os seres humanos. Digamos assim, Weber vai dizer que existe uma ação humana na análise da sociedade, das sociedades, e esta ação vai ter uma resposta, vai ter outra ação, e o estudo da sociologia será o estudo das interações entre os seres, daí a sua famosa fórmula de que a sociologia está inserida num âmbito que é um âmbito infinito, derivado às possibilidades infinitas de ações que existem
no meio social. Portanto, tudo isto é muito interessante ver. Portanto, aqui no livro tem uma citação interessante, uma passagem interessante. No clássico livro de Weber, não é? Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele argumentava que o conteúdo das crenças dentro das seitas religiosas protestantes nascentes, defendendo o acúmulo do dinheiro, a poupança, a frugalidade, a economia e o trabalho árduo, foi mais responsável pelo surgimento do capitalismo industrial na Europa do que as forças materiais de produção que então Karl Marx designava. Não é? Então, muito interessante aqui a obra, mais uma vez eu mostro, portanto, Sociologia, Conceitos e Aplicações e também a História da Sociologia, uma obra também importante. Então, a teoria e o pensamento e os pensamentos principais e as ideias principais de Max Weber. Então, os principais objetos de estudo de Weber na sociologia foram o capitalismo. Atenção, Weber nasce e vai crescer, não é? Vai crescer até ser jovem adulto, num meio em que, portanto, o final do século XIX e inícios do século XX vão ser, digamos assim, um tempo em que o capitalismo vai explodir. Não é? As primeiras formas bastante aplicadas do capitalismo, não é? Não só nos Estados Unidos, mas também na Alemanha e na Europa, e Max Weber vai então estar mergulhado nestas primeiras ideias. E também o protestantismo, o chamado protestantismo, que levando o sociólogo a desenvolver uma sociologia da teologia. Portanto, Weber também desenvolveu uma sociologia da teologia. A visão weberiana do capitalismo era diferente, como vimos, da visão de Marx, ou seja, a visão marxista. Enquanto que Marx via no capitalismo a exploração do proletariado pela burguesia, não é? Weber encara-o como fruto, o ideal da base do capitalismo. E este ideal promovia uma espécie de racionalização do trabalho, muito importante aqui esta palavra em toda a obra de Max Weber, portanto a racionalização, nós vamos ver isso, a palavra racionalização, que promovia uma espécie de racionalização do trabalho e do dinheiro, sendo sustentado pela prosperidade e pela capacidade cada vez maior de gerar dinheiro. Max Weber foi profundamente influenciado pela filosofia de Immanuel Kant. O filósofo Kant também teve uma influência muito grande na vida e na obra de Max Weber. Então, Max Weber sustentava que o idealismo também a forma bastante, digamos assim, ideal que Weber seguia. Para Kant, o plano das ideias e conceitos deveria pautar todo o trabalho filosófico, que partiria da prática para chegar aos conceitos mais puros. Nós vamos ver também mais para a frente o significado da palavra conceito, que é muito importante na obra de Max Weber. Portanto, estes conceitos mais puros e, a priori, anterior a qualquer evidência material. Weber acreditava que o capitalismo originava-se com um ideal, com o espírito, o chamado espírito, e a partir disso, este sistema ia sendo construído na prática. Com base neste ideal, surgiu a noção de administração, que vai ser muito importante na obra de Max Weber, e também a burocratização. Nós vamos ver tudo isso com mais pormenor. Então, será a noção de administração como ciência capaz de promover o crescimento do capital. Portanto, para escrever a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber leu o texto Conselho a um Jovem Comerciante de Benjamin Franklin, que foi também importante na obra de Max Weber. Com base nesse texto, que expressa a noção que ficou conhecida como um bordão de Franklin, Time is money, tempo é dinheiro,
e da observação das nações europeias e dos Estados Unidos. Weber elaborou a teoria que dizia que o capitalismo teria sido aprimorado com o protestantismo, em especial o calvinismo, ou seja, o protestantismo calvinista, em nações como a Inglaterra e os Estados Unidos. Para Franklin, o dinheiro deveria ser movimentado e ampliado, e essa ampliação dava-se como ensinava a tradição calvinista, por meio do trabalho. E agora vamos ver um bocadinho essa noção calvinista que é importante na obra de Max Weber. Para os calvinistas havia uma noção de predestinação, ou seja, trabalhada por Weber como hipótese a ser considerada na obra O Espírito Protestante, portanto, na obra que eu tenho aqui, a Ética Protestante, e o Espírito Capitalista. Então, a maneira de se saber se determinada pessoa iria para o céu, na visão calvinista, era medir o seu sucesso no trabalho e a sua resistência ao pecado. Como pecado, os calvinistas incluíam as diversões fúteis, como festas e luxo, além do ócio e da preguiça, ao contrário dos católicos. Portanto, tudo isso aqui na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Portanto, o homem de valor para os calvinistas era aquele que trabalhava muito, o máximo que o seu corpo aguentasse e que se entregasse aos prazeres da vida. Desculpa. Assim, cada vez mais, o dinheiro era valorizado para os calvinistas. Para as outras, portanto, o dinheiro acumulado. Para as outras vertentes protestantes, há um ideal geral bem semelhante a essa de valorização do trabalho e da fuga dos prazeres. Portanto, reparem bem, valorização do trabalho e fuga dos prazeres. E Max Weber vai crescer nesta visão, vai crescer neste ambiente em que vai escrever as suas obras, não é? Isto fez com que Weber enxergasse a diferença do desenvolvimento económico entre nações predominantemente protestantes, que se tornaram as maiores potências económicas, no caso da Alemanha, da Inglaterra e dos Estados Unidos, e nações predominantemente católicas, que não tiveram tanto crescimento económico como a Espanha, Portugal, Itália, Grécia e por aí fora. E, de certa forma, a França, que em 1572, com o famoso episódio do massacre de Bartolomeu, da noite de São Bartolomeu, também expulsou uma grande parte dos calvinistas. E houve também a expulsão dos judeus, mas isso é outra história. Mas há quem diga que a França sofreu muito economicamente quando se deu estes episódios no século XVI. Mas aqui, na obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tudo isso está muito bem retratado. Portanto, a tese de Max Weber de que o capitalismo teria tido o seu expoente, não teria surgido, atenção, Max Weber não diz isso na sua obra. O que ele diz é que o capitalismo teve foi potenciado ao seu expoente máximo por meio da ética protestante. E isso criou, portanto, o próprio título, o espírito do capitalismo. Portanto, é a ética protestante que vai desenvolver o espírito do capitalismo. Então, a ética neste sentido, portanto, vamos um bocadinho mais para trás, portanto, a ideia do teórico político e estadista estadunidense Benjamin Franklin estava sustentado num ideal calvinista, como vimos, e um aumento do dinheiro por meio do trabalho. Por meio da fuga do ócio e dos prazeres, parecia ser uma hipótese bem plausível na tese de Max Weber. Portanto, no sentido de medir o sucesso de uma pessoa, era esperado de alguém que conseguisse ganhar dinheiro multiplicá-lo para mostrar o seu valor pessoal e moral. A ética, neste sentido, era uma prática voltada para um modo de agir que fugisse de qualquer distração e de qualquer pecado e que procurasse no trabalho um maior meio de chegar-se a Deus. Nós agora estamos a ver aqui um bocadinho do espírito da ética protestante e do espírito do capitalismo, mas vamos depois ver com mais pormenor, que é o que nos interessa aqui no vídeo, os conceitos sociológicos fundamentais, que é isso que é, portanto, isso que
nos interessa aqui no vídeo, mas estamos aqui também um pouco a ver esta parte do desenvolvimento da ideia da ética protestante e do espírito capitalista de Max Weber. Por isso, Weber ficou tão frustrado durante um tempo da sua vida em que não conseguia obter sua sustentação financeira e sentiu vergonha do tempo em que foi acomodado e acometido pela depressão, não conseguindo trabalhar. Portanto, agora chegamos então à parte principal aqui do vídeo, que é conceitos sociológicos fundamentais, que eu volto a mostrar aqui, em que nós vamos analisar as principais ideias base da obra de Max Weber. Então, toda a obra de Max Weber, nos seus conceitos sociológicos, tem como base a chamada ação social. Então, para a metodologia sociológica de Max Weber, contribuiu muito a formulação da sua teoria da ação social. Segundo o sociólogo, e vamos ver isso várias vezes, meus amigos, tenham um bocadinho de paciência, porque isto é importante aqui para a análise do trabalho de Max Weber. Era necessário que o pesquisador fosse dotado de uma neutralidade axiológica. Portanto, a teoria dos juízes do valor, ou seja, teria que haver aqui uma neutralidade axiológica como base de partida para a análise do conceito da ação social. Então, ou seja, dito por outras palavras, de uma neutralidade em relação ao seu objeto de estudo, como base em uma análise neutra e imparcial. Portanto, estar num ponto neutro, imparcial e fazer a análise sociológica. O sociólogo deveria identificar as ações sociais, que vamos ver o que é isso, dos sujeitos e classificá-las. Nisso, Max Weber discorda do método de Émile Durkheim, o francês, como eu disse, que visa buscar factos sociais que se repetem em todas as sociedades e são principalmente invariáveis. Daí o método funcionalista de Émile Durkheim, do francês Émile Durkheim, que é completamente contrário ao método, como nós vimos, de Max Weber, da compreensão, método de compreender as ações sociais, de compreender o método social. Então, para Weber, as ações individuais, daí a compreensão, é que forneciam o material necessário para chegar-se a um estudo válido. No entanto, por serem as ações sociais tão vastas e diversas, como eu disse, o sociólogo deveria buscar um padrão de correção para que o seu trabalho tivesse uma validade científica e um respaldo metodológico. Porque havia uma infinidade, nas palavras de Max Weber, de ações sociais, ações e interações. Atenção, aqui a ação social não é só única, não é de alguém que pratica uma ação social, é de alguém que vai praticar essa ação e que vai ter uma resposta, uma reação a esta ação. E isto dá-se no plano social aos milhares e aos milhares, digamos assim. São ações multiplicadas que se remultiplicam e que nunca param. Daí Max Weber falar no chamado infinito, não é? Na infinidade de ações na análise metodológica das ações sociais, não é? Então era preciso um padrão de correção. Era preciso um ideal de correção, um padrão ideal que Max Weber vai muito bem formular. Este padrão de correção estava localizado no que Weber chamou de tipos ideais, aquilo que ele chama de tipos ideais, que eram balizas para estabelecer-se qualquer comportamento padrão. Como ideais, esses tipos são perfeitos e imutáveis, não existindo na prática, sempre no plano teórico. Nessa se encontram as ações que poderiam afastar-se ou aproximar-se dos tipos ideais. Vemos aqui a diferença muito grande em relação ao funcionalismo de Émile Durkheim. Não é? Então, Max Weber vai separar e classificar as ações sociais em 4 tipos. Ele vai aqui
classificar 4 tipos de ação social. Entre elas, a primeira, portanto, Weber vai chamar de ação social racional. Vemos aqui a importância da racionalização, a palavra racional, com relação a fins. Aqui a primeira ação, que é uma ação racional com relação a fins, é um tipo de ação pensada e calculada para atingir alguma finalidade. Podemos, por exemplo, dar o exemplo do casamento, ou seja, para casar e para constituir uma família. Portanto, a ação social é o matrimónio e a finalidade desta ação é a constituição da família. Não é a reprodução, a família, os filhos. Então, aqui temos uma ação social racional com relação a fins. Um meio telos, um meio teleológico, digamos assim, que tem uma direção, que tem um fim em si. Não é? A segunda classificação. Weber vai falar em ação social racional com relação a valores. Aqui já não são fins, mas sim com valores. É um tipo de ação social pensada e calculada para atingir algum tipo de valor moral, ou visando como fundo a moralidade. Ele dá o exemplo, por exemplo, fazer que a moral considere certo, por exemplo, como não roubar, como não matar, como não mentir. Portanto, tudo isso tem uma relação com valores. Então agora vamos passar à sua terceira classificação. A ação social tradicional. Aqui temos a palavra tradicional. Não é racional nem calculada. Consiste numa forma de agir de acordo com as tradições, com os costumes, respeitando o que a sociedade considera como o que deve ser feito. Retomando o exemplo do matrimónio, seria casar-se porque a sociedade impõe o casamento como uma tradição, como um costume que deve ser seguido e deve ser o exemplo, por exemplo. E por fim, a quarta classificação. A ação social afetiva, que também ela não é racional. Ela segue os afetos, as paixões, os sentimentos, as emoções e as afeições. É o tipo de ação motivada por sentimentos como amor, paixão, medo, por aí fora. Então vimos aqui quatro tópicos na sua classificação sobre as ações sociais. Temos ação social racional em relação a fins, temos a ação social racional com relação a valores, temos a ação social tradicional e temos a ação social emotiva ou afetiva. 4 classificações nos seus métodos, digamos assim, sociológicos. Então, no campo da teoria sociológica, política, agora aqui, podemos aqui ver um trabalho que depois no final irei apresentar, portanto, a política como vocação, Max Weber, portanto, ciência como vocação e política como vocação. Aqui um trabalho muito interessante, eu vou aqui tentar aproximar para os meus amigos verem, também aqui um trabalho muito importante. No campo da teoria da sociologia política, Weber contribuiu com uma teoria da dominação, aquilo que é chamada a teoria da dominação na metodologia weberiana, que fala dos modos de poder existentes. Para o pensador existem 3 tipos de poder ou dominação, exercícios que lhes conferem alguma legitimidade. Então vamos ver quais são esses 3 tipos de poder, ou 3 tipos de dominação na obra weberiana. Então, podemos ver aqui a dominação legal, a dominação tradicional e a dominação carismática. Vamos começar pela primeira. A dominação legal ocorre por meio das leis. É o poder exercido por aqueles que a lei permitiu exercê-la ou exercê-lo como os representantes dos poderes legislativos, judiciários e executivos. No caso da nossa República. Agora passamos para a segunda, a dominação tradicional. Portanto, vimos a dominação legal, agora a dominação tradicional. Justifica-se pela tradição. Por exemplo, em uma sociedade patriarcal, o pai exerce o poder autoritário dentro de uma família e respalda-se na tradição para exercitá-lo. Portanto, aqui na dominação tradicional. Agora vamos ver a dominação carismática,
que é exercida por lideranças carismáticas, que têm o dom de atrair o apoio das massas com os seus discursos, como da maneira mágica, ou de uma maneira encantadora. Temos vários exemplos desses tipos de liderança. Por exemplo, na história mundial dentro da história tivemos exemplos como Mussolini, Getúlio Vargas, Fidel Castro, Joseph Stalin, o próprio imperador Napoleão, de certa forma, não é? Ao longo da história tivemos pessoas carismáticas que tiveram uma certa dominação. Então temos a dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. Então, depois de termos visto isso, as principais ideias, e vamos analisar com mais calma os conceitos sociológicos fundamentais, vamos apenas ver um pouco da influência que exerceu Max Weber na história e nos pensadores intelectuais. Tivemos vários pensadores influenciados pela sociologia weberiana. Por ser um grande estudioso dedicado à leitura e à pesquisa, Weber pegou de empréstimo várias ideias para os seus trabalhos, como vimos. Podemos destacar como centrais para as suas obras os seguintes pensadores que influenciaram Weber. Tivemos o caso do filósofo Friedrich Nietzsche. Embora a relação e a leitura de Weber e do filósofo alemão Friedrich Nietzsche sobre o cristianismo e a religião sejam completamente opostas, ou seja completamente contrário, o sociólogo adotou uma noção de ciência e da história muito próxima da filosofia nietzschiana, que não aceitava a história defendida pelos positivistas. Há uma grande rejeição de Max Weber pelo positivismo, baseado no facto histórico simples e cru, mas buscava compreender as interpretações de pessoas na história e levava em consideração a perspectiva sobre a verdade científica. Então, Friedrich Nietzsche, pode-se dizer, influenciou bastante a obra de Max Weber em suas noções de ciência e de história. Então temos 3 outros pensadores que vão ter uma influência grande na obra de Max Weber. Temos Immanuel Kant, o filósofo idealista alemão, que foi um dos principais influenciadores de Max Weber para a compreensão da existência de ideias que se situam em um campo imutável, que apresentam as formas sobre as coisas, os conceitos e os significados. Depois temos a obra de John Stuart Mills, o filósofo inglês que criou a teoria da moral utilitarista, que é um tipo de ética baseada em ações úteis para as pessoas, causando maior benefício a um maior número destas mesmas pessoas. Esta teoria faz Weber, de certa forma, enxergar no capitalismo uma justificação utilitária, promovendo o benefício por meio do trabalho e da multiplicação do dinheiro. E temos, por fim, um terceiro pensador, acho que é um quarto, deixe-me ver, portanto, Alexis de Tocqueville, que também vai influenciar o trabalho de Weber. O filósofo francês foi um grande defensor do liberalismo clássico, teoria económica alinhada com o capitalismo que previa a liberdade económica para empreender-se sem a interferência do Estado. Weber colheu noções do liberalismo clássico para compor a sua análise do capitalismo. E, por fim, o autor que já vimos atrás, Benjamin Franklin, que também teve uma certa influência na obra do pensador. Durante as principais obras do autor, organizadas postumamente pela sua própria esposa, que foi depois que a sua esposa Marianne Weber organizou, constam-se os títulos, portanto, a bibliografia, que nós vamos ver na parte final. Vou guardar, portanto, a bibliografia na parte final, meus amigos, porque acho que é mais interessante. Temos aqui alguns livros para ver também. E vamos agora aos conceitos sociológicos, digamos assim, fundamentais da obra de, portanto, Max Weber. Portanto, temos aqui a foto de Max Weber,
uma foto bem conhecida de Max Weber. E vamos então aos conceitos sociológicos fundamentais. Bom, este livro aqui, meus amigos, pelas edições de 70, com a tradução, uma tradução muito interessante de Artur Mourão, de 2020, que tem apenas 91 páginas, portanto nem chega a 100 páginas. Vou mostrar aqui a obra. Mas, meus amigos, aqui nós, neste pequeno, isto quase que é um opúsculo, não é? Tem 91 páginas. Aqui temos a base principal, digamos assim, do pensamento sociológico de Max Weber. Mas atenção, não é de fácil leitura, meus amigos. É preciso ter alguma bagagem, tanto filosófica como também nas ciências sociológicas, não é? E então, temos uma pequena biografia, logo na entrada, mas, digamos assim, elementos biográficos, mas eu vou passar isso para a frente. E vamos começar a ver, portanto, a obra, portanto, o principal pensamento do autor. Então, Weber vai realçar a autonomia, a lógica e a teoria da ciência que, na sua visão histórica, combate o materialismo histórico de Karl Marx e realça o papel possível das forças culturais, como exemplo a religião. Então, Weber vai se opor ao marxismo, a teoria economicista, e vai se opor também ao positivismo. Ou seja, portanto, a teoria de que vê a sociologia como uma ciência exata, como uma ciência que tem o modelo, tem teorias já feitas, não é? Modelos gerais, digamos assim. Não. Weber vai se opor a esses dois sistemas. Vai se opor à teoria economicista e vai se opor também à teoria fundamentalista. Ou seja, funcionalista. Tanto essas duas teorias, a economicista e a funcionalista, como nós já vimos no princípio do vídeo, Max Weber vai contrapor a teoria da compreensão. E nós vamos ver um pouco o que é isso. Então, o que é que Weber vai dizer? Um conceito corresponde geralmente a uma representação numa linguagem ou simbologia. O termo é usado em muitas áreas, nos diz Weber, e principalmente na área da sociologia, mas também é usado nas matemáticas, na filosofia, na estatística, nas ciências cognitivas, enfim, por aí fora. Então, Weber vai nos dizer o que é um conceito. Do latim conceptus, do verbo conciper, que significa conter completamente. Portanto, um conceito é algo que é conter completamente. Isso é importante na obra de Weber, como vamos ver na sua obra. Portanto, conceitos sociológicos fundamentais. Então, é aquilo que a mente concebe ou entende. Portanto, há aqui um entendimento da mente. Uma ideia ou noção de representação geral de uma realidade, também como um símbolo mental ou unidade do conhecimento. Mas, atenção, aqui um mas. Aqui um mas é muito importante porque Weber vai nos dizer que tem de haver um entendimento do conceito. E tem que haver um entendimento do estudo. Não, portanto, entendimento aqui e não compreensão, que são duas coisas diferentes. Compreender e entender. Compreender é, nós podemos compreender algo e podemos sistematizar esse algo como uma representação geral, abstrata. Uma representação científica, mas abstrata, no plano da teoria. Weber vai nos dizer que o entendimento é diferente. Vai buscar aquilo que nós dizemos como o lado afetivo, o lado da afeição. É entender, é compreender, digamos assim, não é entender, é compreender os lados que vão interagir uns com os outros. Numa interação social, eu vou tentar ver se eu consigo explicar isso, existe
sempre vários atores, não só um ator. Enquanto que na visão durkheimiana, digamos assim, do funcionalismo, na visão kantiana científica e na visão de Karl Marx, a visão economicista, nós vemos muitas vezes que estes atores vão falar numa entidade abstrata, apenas numa entidade, na análise de uma identidade, e é com base nesta análise que vão generalizar com base numa entidade, no estudo de uma entidade, depois vão generalizar. E é por isso que o marxismo é como é, não é? Tem aquela visão, digamos assim, e com base economicista da superestrutura e da infraestrutura. Não vou agora aqui entrar nos pormenores. Por isso é que a lei dos três estados do contismo também, de Auguste Comte, tem aquela visão também baseada na análise geral de uma entidade, não é? Que depois vão generalizar, digamos assim, vários exemplos, digamos assim, para poder construir a teoria, e também o mesmo em que diz respeito a Emile Durkheim, também do funcionalismo, que parte sempre na base da análise individual, não é? Digamos assim, de um ente, digamos assim, análise de um ente. O que é que a grande diferença de Weber, a grande inovação de Weber, é que Weber vai falar de uma interação social entre vários entes, entre vários indivíduos, e ele vai falar na ação social. E esta ação social vai originar várias ações sociais, uma infinidade de ações, uma interação infinita, e daí não poder haver um estudo sociológico com base numa visão como se fosse uma ciência exata. Não sei se os meus amigos estão a perceber, como se fosse algo mecanicista, algo científico, algo que uma teoria geral que diz que é assim e acabou, não é? Não. Weber vai nos dizer que existe uma infinidade de possibilidades nas interações das ações sociais, e não é possível uma ciência conseguir fazer uma sistematização completamente mecânica, não é? Do estudo da sociologia. É isso que vai Max Weber nos dizer. Então, os fundamentos metodológicos, o sentido da ação social, por ação deve entender-se um comportamento humano que pode ser variável. Daí a infinidade de comportamentos, não é? Sentido, neste caso, por um agente sem nunca intentar num sentido de ciência dogmática, que é tudo aquilo que eu tenho estado aqui a dizer, aqui na página 21. Agora já estou aqui a dar o livro, não é? Os limites entre uma ação significativa e um modo de conduta são de todo conexos e fluidos. Há uma fluidez de interações. Daí não poder haver aqui uma sistematização, digamos assim, científica e geral, não é? Toda a ciência aspira à evidência racional ou receptiva emocional. Aqui na página 22 nos diz Weber. Então, qual é então a definição da ação social de Weber? Então, o que é que Max Weber nos quer dizer com a ação social? A ver se a gente entende uma vez por todas. A ação social, para Max Weber, pode ser dividida, como já vimos, nas 4 ações fundamentais. A ação social racional com relação a fins, já vimos isso. A ação racional com relação a valores. A ação racional com a ação afetiva. E a ação social tradicional. E como já vimos isso, mas podemos dar rapidamente um resumo. Com isso podemos ver que a ação de Max Weber, como a função da sociologia, segundo a visão weberiana, é compreender o sentido das chamadas ações sociais. Daí a compreensão, daí o entendimento, a compreensão, ser uma sociologia da compreensão. E fazê-lo é encontrar os nexos casuais que as determinam. Entende-se que ações imitativas, nas quais não se confere um sentido para o agir. Não são ditas ações
sociais. Mas o objeto da sociologia é uma realidade infinita, como eu disse, e para analisá-la é preciso construir os tais tipos ideais, que não existem de facto, mas que norteiam a referida análise, apenas como orientação. Portanto, como vimos, os tipos ideais servem como modelos, a partir deles é citada infinidade que se pode resumir, portanto, a ação social racional com relação a fins, como vimos, no qual é estritamente racional, tornando-se um fim a si mesmo. A ação social racional com relação a valores, no qual não é o fim que orienta a ação, mas os valores. A ação social afetiva, no qual a conduta é uma conduta movida pelos sentimentos, uma conduta emotiva. E a ação social tradicional tem como fonte motivadora os costumes e os hábitos arraigados, não é? Para Weber, a ação social é aquela que é orientada ao outro. Eu vou repetir esta frase porque isto aqui é importantíssimo, aqui já na página 34. Portanto, para Weber, a ação social é aquela orientada para o outro. No entanto, há algumas atitudes coletivas que não podem ser consideradas sociais. No que se refere ao método sociológico, Weber, como vimos, difere de Durkheim, que tem como método a observação e a experimentação. Aqui não temos a observação nem a experimentação, sendo que esta se dá a partir da análise comparativa. Isto faz a análise das diversas sociedades, as quais devem ser comparadas entre si posteriormente. Ao tratar os factos sociais como coisas, o erro de Émile Durkheim era querer mostrar que o cientista precisa romper com qualquer pré-noção, ou seja, é necessário desde o começo da pesquisa sobre a sociedade o abandono dos juízos de valor que são próprios ao sociólogo, neutralidade, uma total separação entre o sujeito que estuda o objeto e o objeto estudado que também pretende as ciências naturais. No entanto, para Weber, vejam bem, na medida em que a realidade é infinita e que quem a estuda faz nela apenas um recorte a fim de explicá-la, o recorte feito é prova de uma escolha de alguém que, por estudar isto ou aquilo, neste ou naquele momento, neste sentido, não há como queria Émile Durkheim uma completa objetividade. Com certeza, os juízos de valor aparecem no momento da definição do tema do estudo. Assim foi o seu conviver com a doutrina protestante que influenciou a obra de Weber na escrita de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Para esse teórico, é apenas após a definição do tema, quando se vai partir rumo à pesquisa em si, que se faz possível ser objetivo e imparcial. Então, se comparar Émile Durkheim e Max Weber, agora do ponto de vista do objeto de estudo sociológico, o primeiro dirá que a sociologia deve estudar os factos sociais que precisam ser gerais, como eu disse, exteriores e coercivos, além dos objetivos para esta ser chamada corretamente ciência, enquanto que o segundo, Max Weber, optará pelo estudo da ação social, que, como descrito acima, é dividida em tipologias. Ademais, diferentemente de Émile Durkheim, Max Weber não se apoia nas ciências naturais a fim de construir seus métodos de análise e nem mesmo acredita ser possível encontrar leis gerais que expliquem a totalidade do mundo social. O seu interesse não é, portanto, descobrir as regras universais para fenómenos sociais, mas quando rejeita as pesquisas que se resumem a uma mera descrição dos factos, ele, por seu turno, caminha em busca das leis casuais, as quais são suscetíveis de entendimento a partir da racionalidade científica. Espero que os meus amigos possam mais ou menos ver as diferenças, portanto, entre Weber e os outros sociólogos, não é? Então, alguns pontos-chave agora na obra Política como Vocação, aqui, e depois também podemos ver também na obra Economia e Sociedade, também das edições de 70, depois eu vou mostrar com mais pormenor. Então, a ação social, o conceito da ação social é a pedra angular, como vimos, da sociologia de Max Weber. Portanto, Weber argumenta que o comportamento humano, agora estou a fazer um resumo, o comportamento humano só pode ser compreendido ao ser contextualizado em termos da sua significação social percebida pelo indivíduo, aquilo que eu disse, a interação do indivíduo com os outros. Então,
Weber vai falar em 3 tópicos aqui. A burocracia, que vai ser muito importante na obra de Weber, a racionalização e a secularização. Então, temos a burocracia. Weber via a burocracia como uma característica central da sociedade moderna. Ele acreditava que era a forma mais eficiente e racional de organizar as atividades humanas. Nós temos que ver quando é que Max Weber escreveu isto, não é? Portanto, finais do século XIX e início do século XX. Atenção. Portanto, Weber via na burocracia algo de muito importante para o desenvolvimento das sociedades. Agora, a questão da racionalização. Este conceito é fundamental para a análise de Weber da sociedade moderna. Ele se referia à crescente prevalência da razão, da lógica e da eficiência em todos os aspectos da vida humana, em detrimento dos valores tradicionais, emocionais ou irracionais. E agora, a secularização. Aqui estamos a ver a obra política de Weber. Secularização. Weber acreditava que a sociedade moderna estava se tornando cada vez mais secularizada, com a religião perdendo sua influência sobre outros aspectos da vida social. Aqui estamos a ver, finais do século XIX e início do século XX. Este processo estava ligado ao que Weber chamou de desencantamento do mundo. Portanto, ele chamava o desencantamento do mundo como explicação racional e científica, substituindo crenças religiosas ou mágicas. Então, com isso, Weber vai então falar da ação social, não é? Que já vimos e que vamos passar à frente. Mas vamos apenas ver uma coisa importante. Que temos que relembrar que a sociologia de Weber, como eu disse, é entender o sentido que as pessoas dão às suas ações. Daí um entendimento. A palavra entendimento aqui, quem precisa fazer trabalhos sobre Max Weber, trabalhos académicos, para provas, é importante este ponto aqui. Portanto, a sociologia da compreensão, ou do entendimento. Portanto, para Weber, portanto, compreender as ações sociais entre as pessoas. Isso é muito importante. Então, o tipo ideal, chamado tipo ideal, é um modelo teórico, como vimos, de Weber, que o próprio Weber criou para melhor entender a realidade. Não é uma medida estética ou estática, nem representa o mais comum ou o melhor. Em vez disso, é uma ferramenta que os sociólogos podem usar para analisar, portanto, o mundo social. E podemos ver um pequeno exemplo. Imagina o tipo ideal como uma espécie de esboço que realça as características mais importantes de um fenómeno. Por exemplo, quando Max Weber falou sobre a burocracia, ele descreveu um tipo ideal. Um tipo ideal que inclui características como a hierarquia da autoridade, as regras, os regulamentos escritos, a imparcialidade e competências técnicas por aí fora. No mundo real, nem todas as burocracias possuem todas estas características, mas o tipo ideal ajuda a entender a lógica interna da burocracia e o que ela tende a ser. Então, em resumo, o tipo ideal é uma ferramenta teórica que Max Weber desenvolveu para nos ajudar a entender e analisar a complexidade da sociedade. Não é uma representação perfeita da realidade, mas é um modelo que desata ou destaca, digamos assim, os traços mais significativos de um fenómeno social. É como um mapa que nos ajuda a navegar para o mundo social ao invés de uma fotografia exata dela. Vou repetir. É como um mapa que nos ajuda a navegar pelo mundo social ao invés de uma fotografia exata dele. E aqui chegamos ao ponto da racionalização, para entender um bocadinho mais esta noção de Weber. Quando Weber fala de racionalização, ele está se referindo a um processo que vê crescente
em nossas sociedades. É uma tendência para que as ações e instituições sociais se tornem cada vez mais baseadas na eficiência, previsibilidade, calculabilidade e controlo. Weber identificou 4 tipos principais de racionalização: a racionalização prática, a racionalização teórica, a racionalização substantiva e a racionalização formal. Vamos ver cada uma delas também para entender. Racionalização prática. Este tipo de racionalização envolve as ações tomadas com base em considerações pessoais e emoções. As pessoas pensam de maneira prática e tomam decisões que são melhores para elas, dadas as suas circunstâncias específicas. Por exemplo, escolher comer um pedaço de bolo porque você está com fome e o bolo está disponível é um exemplo de racionalidade prática, não é? Agora, a racionalidade teórica. Esta forma de racionalização envolve a utilização do raciocínio lógico e abstrato para entender o mundo. Por exemplo, quando os cientistas usam teorias e hipóteses para explicar fenómenos naturais, eles estão praticando a racionalidade teórica, não é? Então, agora passamos para a racionalidade substantiva. Aqui as pessoas agem de acordo com seus valores e crenças sobre o que é moralmente certo, independentemente das consequências práticas dessas ações. Por exemplo, uma pessoa que dá dinheiro para uma pessoa necessitada, mesmo que isso signifique que ela não terá dinheiro suficiente para, por exemplo, para viajar de volta para casa, está agindo com racionalidade substantiva. E agora passamos para a racionalidade formal. Este tipo de racionalização é baseado na eficiência e na previsibilidade. Envolve as regras, regulamentos e procedimentos que são seguidos para alcançar um objetivo específico de maneira eficiente. Por exemplo, uma fábrica que usa uma linha de produção para montar carros de maneira rápida e eficiente está usando a racionalidade formal, não é? Então, podemos dizer que no trabalho de Max Weber, ele viu a sociedade moderna como sendo cada vez mais dominada pela racionalidade formal. Um processo que ele chamou de gaiola de aço da burocracia. Isso pode tornar a sociedade mais eficiente, mas Weber temia que isso pudesse também levar à desumanização e à alienação. Enquanto a racionalização tem muitos benefícios, dizia Weber, que também queria que prestássemos atenção aos seus possíveis custos sociais. Na burocracia, Weber tem uma coisa que realmente estudou profundamente. Ele viu esse sistema, a burocracia, como um tipo de organização que representa o auge da racionalidade formal. Segundo Weber, a burocracia é a maneira mais eficiente de organizar a vida humana, porque ela é baseada na lógica, na ordem e no cumprimento das regras. Weber descreveu a burocracia como uma pirâmide de oficiais. No topo da pirâmide está o chefe, seguido por diferentes níveis de gerentes, de funcionários. Cada pessoa, em uma organização burocrática, tem uma função ou tarefa específica e é claramente definida. Ele também identificou algumas características principais da burocracia. Hierarquia. Cada posição está sob o controle e supervisão de uma posição hierárquica superior. A divisão do trabalho. As tarefas são divididas de forma sistemática e as responsabilidades de cada função são claramente definidas. Regras formais. As decisões são tomadas com base em regras ou políticas formais e não da vontade individual de uma pessoa. Impessoalidade. As regras e regulamentos são aplicados de maneira uniforme, sem favorecimentos pessoais ou preconceitos. E, por fim, competências técnicas. Os funcionários são selecionados e promovidos com base em suas habilidades, competências, não em conexões pessoais ou favores. Enfim, para Weber, a burocracia é uma máquina eficiente que opera de acordo com regras previsíveis e controláveis. No entanto, ele também reconheceu que a burocracia pode ser desumanizadora, ele também viu isso, atenção, e pode levar ao que ele chamou de gaiola de aço. Uma antevisão daquilo que acontece hoje na União Europeia. Não é? Um sistema em que os indivíduos são aprisionados por regras e procedimentos impessoais e inflexíveis. Então, enquanto a burocracia tem muitos benefícios em termos de eficiência, Weber também advertiu sobre seus possíveis perigos. Depois, os tipos de dominação também já vimos, não é? Dominação tradicional, carismática e racional. E vamos apenas terminar a obra do nosso estudo, deixe-me aqui ver, com aquilo que Weber viu na secularização.
Weber observou que na sociedade moderna houve um movimento geral de distanciamento do religioso em direção ao secular. Isso significa que as questões religiosas passaram a ter menos influências em muitas áreas da vida social. E isto, no tempo dele, atenção, se ele estivesse vivo hoje, o que é que ele diria, né? Que agora são mais governadas pelas ciências, pela racionalidade e pela burocracia. Em vez de explicarmos o mundo através dos mitos, lendas e crenças, nós passamos a usar os métodos científicos e racionais para compreender e controlar o mundo ao nosso redor. Com isso, ele chega àquilo que denominou de desencantamento do mundo. Este é um conceito relacionado à secularização. Para Weber, o desencantamento refere-se ao processo pela qual as explicações mágicas e sobrenaturais do mundo são substituídas por uma visão do mundo mais racional e científica. No mundo desencantado não há espaço para milagres, espíritos ou forças sobrenaturais. Tudo pode ser explicado racionalmente e controlado através do nosso conhecimento e habilidades. Na visão de Max Weber. Não quer dizer que ele concordasse com isso, atenção. O processo de desencantamento para Weber foi um resultado direto do que ele chamou de racionalização, vindo da modernidade. A crescente dominação da razão e da lógica em todas as áreas da vida humana, incluindo a religião. Embora Weber visse esse processo como uma parte inevitável do desenvolvimento das sociedades modernas, ele também expressou uma certa melancolia pelo que estava sendo perdido. O sentido do mistério e maravilha que antigamente era associado com o mundo. Portanto, Weber também foi crítico dessa situação. Em resumo, para Weber, o processo de secularização e desencantamento reflete a crescente prevalência da razão e da lógica em nossa compreensão e interação com o mundo. Uma mudança fundamental que tem implicações profundas com aquilo que vivemos e entendemos na nossa existência. Bom, meus amigos, chegamos ao fim desta análise da obra de Max Weber. Vamos agora à última parte do vídeo, que é a parte da bibliografia de Max Weber e das obras mais importantes que Weber escreveu. Então, temos em 1889 Max Weber escreve a História das Companhias Comerciais na Idade Média. Portanto, ele começa com este trabalho. Ele já tinha alguns escritos antes disso, mas ele começa com este trabalho. Em 1891 ele vai escrever o Direito Agrário Romano e a sua significação para o direito público e privado. 1891. Em 1895 ele vai escrever o Estado Nacional e a Política Económica. Em 1904 ele escreve a obra A Objetividade do Conhecimento na Ciência Política e na Ciência Social. Em 1904, o Magno Opus de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que eu aqui tenho na editora Companhia das Letras, que eu aconselho a sua leitura porque é uma edição muito interessante, meus amigos, para compreender a obra de Weber. Em 1905, a situação da democracia burguesa na Rússia. Ele teve um interesse muito grande pela Rússia e pelo estudo da sociedade russa. Em 1905 ele vai escrever também a transição da Rússia a um regime pseudo-constitucional, antes do advento do comunismo, atenção. Em 1906 ele vai escrever as seitas protestantes e o espírito do capitalismo, ou seja, que foi uma extensão, digamos assim, da obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Em 1903 ele vai escrever sobre algumas categorias da sociologia compreensiva. Em 1920 ele escreve Ensaios Reunidos da Sociologia da Religião. Em 1917 ele vai escrever O Parlamento e o Governo na Alemanha, reordenada. Em 1917 ele escreve A Ciência como Vocação. Em 1918 ele vai escrever O Sentido da Neutralidade Axiológica nas Ciências Políticas e Sociais. Em 1918, Conferência sobre o Socialismo. Em 1910 e 22, Economia e Sociedade. Mas de todos os seus livros que acabamos de ver, os mais conhecidos são A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e a obra Economia e Sociedade, que eu tenho aqui, portanto, que eu vou mostrar, escrita em 1920. Praticamente foi um dos seus últimos trabalhos, não é?
Este aqui já teve a reordenação da sua esposa. O trabalho é muito interessante. Dentro da área da sociologia. O que é que podemos dizer mais? Portanto, temos ainda portanto, a política como vocação e a ciência como vocação também, com a introdução de Miguel Morgado e tradução de Artur Mourão também, muito interessante aqui esta obra, como meus amigos podem ver. E também a obra do vídeo, não é? Que nós estamos a analisar, conceitos sociológicos fundamentais, também das edições 70. Meus amigos, o que dizer? Bom, o que é que agora podemos dizer, palavras minhas finais desta análise do trabalho, fundamentos, conceitos sociológicos fundamentais? O que é que podemos dizer? Bom, a obra de Max Weber é interessante no estudo da sociologia. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é um livro obrigatório para ter na biblioteca, para ler, para estudar. Foi um dos maiores nomes dentro da sociologia. Ainda hoje é muito estudado na sociologia, não é? Para quem está nas ciências sociais e tira o curso sobre a sociologia, digamos assim, ele é muito estudado ainda hoje. E foi um dos autores mais importantes no estudo, como eu disse, da sociologia e também um pouco relacionando esta forma de ver as coisas pela ação social, pelas ações sociais, essa diferença em relação aos outros autores da sociologia. Não vou agora novamente falar do mesmo, mas meus amigos podem ter visto as diferenças ao longo do vídeo. Portanto, eu penso que é um autor importante também no seu estudo e vale a pena ler as obras do autor. Chegamos ao fim, espero que tenham gostado de mais este vídeo. Seguimos em frente com o livro de John Orter, o Racismo Woke, que vamos analisar já de seguida no próximo vídeo. E ainda vamos ter muita coisa, meus amigos. Vamos ter aqui muitos livros para nós analisarmos ao longo deste mês de setembro e de novembro. Portanto, meus amigos, fiquem atentos ao canal. Mais uma vez, espero ter sido útil para os meus amigos. Um abraço e até uma próxima.